E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão do SAEP 2015, tá? Bem, essa questão nos diz assim: Rafael desenhou 5 faixas de mesmo tamanho em uma das paredes do seu quarto e vai pintá-las usando 3 cores diferentes de tinta. Então, eu já sei que são 5 faixas e para isso ele vai utilizar 3 cores diferentes de tinta. De forma que cada faixa tem uma única cor e que faixas adjacentes não sejam de cores iguais. É importante, né? As faixas adjacentes não sejam de cores iguais. Ou seja, se a primeira faixa for vermelha, a segunda não pode ser vermelha, tá? De quantas maneiras diferentes Rafael poderá pintar essa parede utilizando essas 3 cores, tá? Aqui eu vou fazer uma situação hipotética, tá, pessoal? Vamos supor que isso daqui seja, por exemplo, a parede, e aqui eu vou fazer 5 faixas, tá? Tá dizendo ali que é de mesmo tamanho. É claro que é muito difícil eu conseguir fazer aqui de mesmo tamanho, mas vamos supor que fosse algo mais ou menos assim, tá? 3, 4, 5. Pronto. Aqui eu vou apagar essas que ficaram para fora. Então aqui eu tenho as 5 faixas que precisam ser pintadas. Lembra que eu tenho 3 cores. Então vamos supor que as cores que eu tenho aqui são vermelho, azul e verde, tá? Então vamos supor que são essas 3 cores que eu tenho aqui. Só tem essas 3 opções. E aí você tem que pensar, de quantas maneiras ele pode escolher pintar a primeira faixa? Bem, ele tem 3 possibilidades, concorda? Então aqui eu vou colocar que ele tem 3. Só que dessas 3 ele tem que escolher uma, tá? Então vamos supor que ele escolheu pintar de verde, hipoteticamente. Ele não é obrigado a escolher verde, mas ele tem que escolher alguma. Vamos supor que foi verde. Quando for para a próxima decisão, eu não tenho mais 3 possibilidades, porque não pode mais ser verde. Então aqui só restam 2. Agora note que vai ser 2 independente se foi verde, né? Porque se for azul também vai ficar 2, se for vermelho também vai ficar 2, tá? Ou seja, a quantidade de possibilidades aqui é independente da escolha que eu fiz anteriormente, tá? Então aqui restam 2 possibilidades, azul ou vermelho. Vamos supor que ele decidiu pintar isso daqui de vermelho. Pronto, quando ele pintou isso daqui de vermelho, que eu vou para a próxima faixa, o que é que a próxima faixa não pode ser? Só vermelho. Note que a próxima faixa já pode ser verde, porque essa faixa não é adjacente à primeira. Então eu posso repetir o verde se eu quiser, ou seja, restam 2 possibilidades. E usando esse raciocínio, a gente vê que a cor dessa faixa que eu vou pintar nunca pode ser igual à cor anterior. Mas aqui está, 2 faixas atrás pode ser, o que significa que sempre eu vou ter aqui 2 possibilidades. Vão ser as 3, retirando a faixa anterior, a cor que está na faixa anterior. Então a gente tem decisões que foram tomadas consecutivamente, o número de possibilidades são independentes entre si, independente da decisão que eu tomei anteriormente, não muda as possibilidades que vêm depois. Então isso é o que caracteriza o princípio multiplicativo. Então aqui basta que a gente faça 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então quer dizer que Rafael aqui tem 48 possibilidades de pintar essa faixa, tá? Todas elas diferentes entre si. Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida aí, é só postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.